Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite, né? É isso, né? Vamos falar um pouquinho das ferramentas para o autoconhecimento. Vamos falar desse amontoado de terapias, holísticas ou não, que fala de um método pronto para você se encontrar, né? Que não é uma realidade. Ainda assim, quando você está procurando métodos, você ainda não vai conseguir se encontrar. Porque os métodos, eles são enganosos, né? A gente sai de um estado do ego e vai para um outro estado ali, que é o estado contrário àquele que a gente exercia anteriormente. E as ferramentas, elas são a muleta. Muitas vezes, um processo terapêutico, ele acalma o seu corpo, ele acalma a sua vibração, mas ele não atende a sua alma. Porque a única pessoa que tem acesso à chave para encontrar a sua alma é você. Sinto te informar, inclusive como terapeuta. O que acontece com as ferramentas? Aonde é que elas entram, então? Como elas são boas para a gente? Para você criar novos hábitos, né? Uma pessoa que cria novos hábitos, hábitos bacanas, hábitos bons, e estamos vivendo aqui fazendo a cocriação o tempo inteiro de um monte de coisa, tanto da nossa vida passiva quanto da nossa vida ativa. Então, quando você escolhe coisas, situações, lugares, pessoas, rotina, que são agradáveis para o seu mundo aqui e agora, para esse mundo físico, você está buscando o caminho da iluminação, você está buscando o seu caminho, né? Mas não que essas ferramentas vá te levar a esse lugar, porque elas simplesmente podem te deixar numa zona de conforto também, né? Dessa vida mais leve na Terra, como se essa fosse uma realidade. E ela não é. Ela não é de verdade, ela não é dentro de nenhuma escala de vivência real e profunda, né? Se você pega a história dos grandes mestres da psicologia, da psicanálise e tal, eles vivenciaram dentro de si profundamente cada processo. Aí manifesta-se um método, manifesta-se um novo jeito de olhar para a vida. Mas, de fato, você só vai atingir esse grau quando você faz a mesma coisa. Se aprofunda internamente no que você tem de único e traz para a vida mais um método. E esse método que serviu para você pode ajudar outras pessoas a encontrarem rotinas melhores e mais saudáveis aqui nesse planeta, que é um planeta fantástico de várias possibilidades ao mesmo tempo. Aí a gente fala que o problema tá na sociedade, o problema tá na droga, o problema tá no álcool, o problema tá sempre do lado de fora o problema. Mas não, isso tudo são ferramentas, tudo isso é ferramenta, né? É uma ferramenta positiva e uma ferramenta negativa. E aí as duas, numa balança, elas trazem o equilíbrio para esse planeta. Acredite você nisso ou não. Você não é só luz, você está num planeta dual que tem dia e noite, alto e baixo, feminino e masculino, nas plantas, nos bichos, na natureza. São 4 estações, ela é variável, mutável, né? Então a gente está vivendo com uma energia que é real nesse planeta. Então não adianta querer eliminar a sombra, porque ninguém vai. Eliminar os processos ruins da sua vida, ninguém vai, mas você pode criar novas
possibilidades para você viver em equilíbrio dentro de você, já que 80% da nossa vida hoje é com hábitos negativos. Mas hábitos negativos instintivamente, é antes do pensamento. Você já acorda com o hábito negativo de pegar o celular, porque essa já é uma realidade da nossa história. Você dorme assistindo televisão, né? É só ímãs positivo, 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 positivo o tempo todo. Então é sobrecarga neural, é o que a gente está tendo. E aí, com isso, você não tem como ter uma vida leve, né? Quase impossível você ter uma vida leve com todos os hábitos negativos que estão instaurados nesse planeta. As ferramentas terapêuticas, ela entra para contrabalancear essa parada aí, essa balança aí, né? Ela vem para poder dar uma equilibrada nessa balança. Então, você ter mais contato com a natureza, você viver o mundo intuitivo, você olhar para a vida com um pouco mais de forma mais lúdica, mais ampla, viver perto do mar, isso ajuda muito, né? Viver perto das forças da natureza ajuda muito, mas o mar, ele tem uma grande concentração de íons negativos que ajuda bastante a contrapor os íons positivos, que é o que a gente já tem aqui. E só que você precisa de mais hábitos positivos que hábitos negativos, porque a força, né, da quantidade dos hábitos negativos é muito grande, porque tem uma maioria, talvez, de pessoas expondo mais os hábitos negativos do que as pessoas boas, que eu acredito que é a maioria das pessoas, mas elas não expõem tanto esses hábitos positivos. Então, para você ter acesso a um hábito negativo hoje é muito mais fácil do que você ter acesso a hábitos positivos, né? Você ter um amigo para poder te chamar para tomar uma cerveja é muito fácil, né? E você ter um amigo para, né, te levar para uma meditação é mais difícil. Então, assim, quando a gente entende que os hábitos tá mais fácil você adquirir hábitos negativos do que positivo, você precisa acessar um lugar aonde você tenha a possibilidade de ter mais hábitos positivos do que negativos. E aí as ferramentas entram com maestria. O tarô é uma ferramenta extremamente mágica e uma hora dessas eu vou tirar um tarozinho pra gente aqui. As meditações, é o fluxo de entendimento interno mesmo, profundo. O silêncio talvez seja a maior das ferramentas, né? O silêncio, mas o silêncio mesmo, silêncio de silêncio, é de você deixar aquela voz que tá falando o tempo inteiro, que você não consegue, que você não dá conta, que tá difícil, que tá pesado, que você quer solução. Deixar essa voz passar. Deixar essa voz passar, deixar essa voz passar até não ter mais voz. Até a voz por si só encontrar um outro lugar dentro de você que é confortável. O reiki eu adoro, né? Para mim é uma ferramenta que me ajuda muito. Floral é uma ferramenta que me ajuda muito. As terapias, né? Os produtos naturais, os cosméticos naturais, né? Viver com as ervas medicinais, as garrafadas, os chás, uma comida viva, vai te trazer a maior parte do seu dia de hábitos positivos. Mas acredite, se você ficar só nisso, você vai virar um gratiluz egóico, né, com ego espiritual lá nas tampas, e vai parar de viver na sociedade que é linda do jeito que ela é. As pessoas são lindas do jeito que elas são. Todo mundo é lindo. Não existe uma pessoa 100% ruim. Ela tem alguma coisa boa dentro dela. E não existe uma pessoa 100% boa. Ela tem alguma coisa ruim dentro dela. Então vamos tentar entender que tudo que está aqui é para te ensinar, é para te levar para dentro de você de uma forma mais saudável, de uma forma mais justa, né? De uma forma mais digna. E essa dignidade, ela só vai acontecer quando você entende a dignidade do outro.
com todos os processos que só o outro tem, que você não tem nada com isso, né? Então, quando a gente descobre as ferramentas, as terapias, a gente acha que aquele é o lugar, que aquele mundo é fantástico, que tudo aquilo é que é bom. E você realmente entra nos braços do pai, né? Até o pai falar pra você assim, tá confortável aqui, né? Vamos descer, porque seu lugar é lá. Seu lugar é na terra. E aí você começa a entender que se você não acessar esse caminho do aqui, do agora, dos movimentos da terra e não dá conta deles, você não vai entrar dentro de você profundamente. Porque quando você sai desse lugar das terapias, quando você é obrigado a encarar você mesmo, com todos os seus aspectos, você para de julgar, você para de condenar, né, as ferramentas ruins que tem nesse planeta. Você começa a entender a grandeza que é tudo isso junto, né? Eu sou homeopata e falo para você que eu acredito muito na evolução a ponto da alopatia integrar com a homeopatia. Porque o que trata uma coisa não trata a outra. As pessoas misturam tudo como se fosse uma panela só, e não é, né? A alopatia trata o efeito, a homeopatia trata a causa. Então, uma dor de cabeça, depois de ser uma dor de cabeça, ela precisa ser tratada no efeito, não na causa. Agora, tomou a alopatia, melhorou a dor de cabeça, você vai tratar a causa. E aí a homeopatia entra magnificamente bem. E aí entra o processo de cura. Uma cura rápida, sem sofrimento, sem dores contínuas, sem precisar de muito tempo. A cura é instantânea quando a integração existe, né? Quando você tem a clareza de que tudo que está nesse planeta está certo, você para de julgar politicamente quem é ladrão e quem não é. Tá cada um fazendo o seu trabalho aqui. O que é o trabalho de cada um, né? Começa a entender, né, sobre o que a política faz que você não faria. Eu, por exemplo, ninguém estaria andando no asfalto, né? Se eu sou essa pessoa que vai lá ter que entrar na política para alguém andar no asfalto, você pode ter certeza que estava todo mundo andando na terra. E o asfalto é bom pra gente? Claro que é, eu tenho carro, eu tenho moto, né? Então, assim, a urbanização é saudável para mim também, né? Eu consigo entender a utilidade de um ar-condicionado, mesmo sabendo que muitas vezes faz mal, mas faz mal por quê? Porque a pessoa quer ficar 24 horas no ar-condicionado. Eu passo 12 horas na natureza. Se mais. Eu vivo com a natureza muito mais horas do meu dia do que eu vivo com ar-condicionado. Então, minhas 2, 3 horinhas ali de ar-condicionado não afeta a minha qualidade vibracional na alma. Porque você equilibra as polaridades, todas elas são necessárias. Estamos vivendo em tempos modernos, né? Esse é o tempo da Terra. Então, tudo que está aqui, ele pode equalizar. Você pode trazer um benefício, um malefício e tentar entender ali quem é você nesse processo. É só para isso que você está aqui. Entender quem é você nesses processos, né? E entender que cada um tem a sua parcela, né, de manifestação nesse planeta. E que não cabe você julgar, não cabe você criticar, não cabe você condenar, né? Cabe você entender quem é você nessa estrada. E aí, entendendo as terapias, entendendo as ferramentas, você pode acessar hábitos melhores, né? E andando com pessoas que também já dominam algumas ferramentas, você vai se levar para um lugar um pouco mais confortável do que só esse lugar que a grande mídia, que as pessoas que a nossa volta frequenta. Então é bom,
né? Você passar o dia inteiro, por exemplo, igual eu vivendo assim, nesses lugares assim pitorescos, como diz minha cliente. Mas é maravilhoso um ar-condicionado. É maravilhoso um lençol esticado de hotel luxuoso, né? É maravilhoso uma mesa bem posta, do mesmo jeito que é maravilhoso pegar uma manga do pé. Se a gente entender isso e levar isso para a vida, que a gente está nesse planeta e que todas as coisas desse planeta é importante, todas elas são importantes, todas. Não existe desimportância na Terra, não existe. O que você faz com isso muda. O lugar que você acessa em você transforma. A culpa, o medo, o julgamento, o que você tem com você mesmo e o que você tem com as pessoas muda de lugar. Cada um só dá o que tem e tem gente que tem pouco. É só sobre isso. É só sobre isso. Agora, quem é você na hora de oferecer? O que você pode fazer de melhor para oferecer o melhor? Qual é o seu lugar nesse planeta? Aonde está o seu processo de iluminação? Além de colocar luz na sua escuridão, né? E é um pouco sobre isso. Escrever também é um processo terapêutico maravilhoso. A música é altamente terapêutica. As cores é altamente terapêutico. Então tem muita coisa por aí que você pode ir inserindo no seu dia a dia e que vai te levar para essa vibração um pouco mais elevada, mesmo você vivendo e convivendo com vibrações mais baixas. Não é fugir da vibração baixa, é elevar a sua vibração. Não é condenar as coisas ruins, é fazer coisas boas. E aí a gente começa uma conversa bem bacana com a gente mesmo e encontra esse lugarzinho de paz, né?